Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico e, em vésperas da entrega do orçamento do Estado no Parlamento, vamos perceber o que é que o futebol deve exigir para si no próximo documento orçamental que vai ser apresentado por este Governo, à partida no dia 10 de outubro. Temos aqui um futebol em Portugal com um peso de 667 milhões de euros, 0,3% do PIB, com cada vez mais impostos pagos todos os anos, um volume de negócios que também cresce a cada época e começo precisamente por falar com o Luís relativamente a este desafio que o futebol tem aqui. Isto é quase uma reunião de concertação social especializada em Bom, não sei futebol. qual é a parte que eu ficaria aqui a apresentar. Mas podemos simular essa reunião para tentar perceber o que é que o futebol pode exigir para si. Temos aqui anos desafiantes, já falámos da primeira parte, anos desafiantes para o futebol português, em que o futebol, de facto, tem aqui desafios muito importantes para se tornar mais competitivo, para tentar ultrapassar outras ligas daquilo que é o ranking da UEFA e que já sabemos que é absolutamente decisivo para conquistar lugares na principal prova da UEFA, a Liga dos Campeões. Precisamos ser mais competitivos, mas estamos aqui a pagar valores altíssimos em termos de impostos. Os jogadores pagam mais de impostos em Portugal do que pagam, por exemplo, em Itália, que é uma liga de top na Europa. Estamos a falar, por exemplo, dos 23% que estão ligados que é o imposto que está associado aos bilhetes para o futebol, para além de toda a questão fiscal que se coloca ao futebol português. Eu pergunto o que é que o futebol pode reivindicar junto ao Governo para que seja mais competitivo. Ou se o Governo tem aqui um papel para tornar o futebol mais competitivo em Portugal? O futebol não se pode dissociar do resto da economia e do resto da sociedade. Todas as indústrias têm em Portugal problemas semelhantes, ou seja, há um enorme, se calhar, falamos no futebol, se calhar como é um exemplo que pode ser mais próximo para as pessoas lá em casa, porque toda a gente percebe um bocadinho ou não de futebol. Mas a questão é aqui também um pouco moral. Fiscalmente, Portugal é um país bastante tributado. Já o é assim há muito tempo, mais que os outros. Eu tenho, por mim, dúvidas à partida de que o problema do futebol português se resolva apenas pela questão fiscal e que o consiga fazer da mesma maneira como nós na economia ou nos nossos impostos que pagamos no dia-a-dia, sem termos uma espécie de harmonização fiscal a nível europeu. Portanto, eu julgo que os clubes portugueses o que devem tentar fazer é, obviamente, tentar moralizar um bocadinho algumas coisas. Obviamente que a questão daquilo que é comparável com Espanha, com a Turquia ou com outros campeonatos, conseguem aquela vantagenzinha e buscar um jogador diferente porque tem um enquadramento fiscal melhor. E se resolve alguma coisa ou consegue-se fazer alguma, pode melhorar um bocadinho, mas aquilo que efetivamente é transformador para a indústria é conseguir crescer, é conseguir ter mais receitas, é conseguir com que os jogadores sintam que é uma mais-valia importante virem jogar para Lisboa, para o Porto ou para Portugal. Isso é que é a mais-valia do futebol português. Em termos de enquadramento fiscal, há dois problemas que depois são difíceis de contornar. Uma, que é o carácter de exceção que o futebol português com que o futebol português é percepcionado pelo resto da sociedade e, portanto, certo. Isto comporta um problema político, e outro tem a ver com a harmonização daquilo que é do que a UEFA pode fazer. Portanto, fala-se na questão do IVA, porque é um programa, porque os teatros, não sei, mas o futebol é cultural ou é um evento de entretenimento, não é? Hoje em dia está completamente inserido naquilo que é a oferta de espetáculos, não é? Certo, mas eu diria que se calhar os clubes estão mais preocupados em ter resolvido o problema dos impostos que pagam com os jogadores, para ter melhores jogadores, do que se calhar com o consumidor final que vai ao futebol. E o futebol também não tem, as pessoas também não têm tido falta, não tem deixado de haver falta de oferta nos estádios por causa disso. Não estou a dizer que não faz falta um tratamento melhor, mas se calhar mais para a formação, para que haja o acesso ao desporto e às modalidades, não digo só ao futebol, porque se formos para as modalidades amadoras, então é um aspecto muito importante. Há muito trabalho a fazer no desporto escolar, há muito trabalho a fazer na parceria dos clubes com as associações e com as escolas para meter crianças nos clubes. Isso pode ter alguma... Mas isso, eu ia pedir que tu desenvolvesses depois numa segunda ronda. Ok, tudo porque é muito importante, sim, importante esse tema. Jorge, iria precisamente também perguntar-te a mesma coisa. Deve o futebol ter aqui algum tipo de atenção por parte do Governo naquilo que é
a capacidade do Governo de criar aqui um ambiente, se calhar fiscal, mais propício para, não só para o futebol, mas para o desporto de uma forma geral? Vou ser polémico e vou dizer, se for um regime de exceção como o programa Regressar, não. É muito útil ao futebol. É muito útil ao futebol português ter casos como o do Pepa regressar ao futebol português, mas enquadrar transferências do jogador de futebol com os rendimentos que têm para um programa de exceção para fazer regressar jovens que emigraram no tempo da crise. Mas parece-me que isso também não seria muito interessante para o campeonato, não é? Não me parece que tenha tido... Essa aposta em jogadores mais velhos. Aliás, vezes. O próprio programa não sei se teve o impacto que o Governo de então desejaria. Dizer que provavelmente não. A indústria do futebol, o futebol enquanto indústria tem vindo a crescer. Estamos a falar já de movimentos financeiros a rondar os 900 milhões de euros e cerca de um impacto fiscal de cerca de 228 milhões de euros. E, portanto, obviamente que é uma atividade com impacto. Dito isto, dizer que não parece que seja o futebol a modalidade que mais preocupa. E, portanto, acho que pode haver uma espécie de um ajuste fiscal no que ao IVA diz respeito, passando o IVA dos bilhetes para 6%, até para poder, eventualmente, se puderem os clubes, isto a Liga de Clubes e os clubes não aumentarem depois os preços dos bilhetes, claro, comendo essa margem do IVA. E, portanto, é sempre perversa essa questão do IVA, mas se queremos ter estádios com mais gente, e a verdade isto toca também com um ponto que estávamos a discutir há pouco, se queremos ter uma liga para ser vista e percepcionada como uma liga competitiva, uma liga atrativa, convém também os estádios estarem cheios e genericamente os estádios da Primeira Liga estão praticamente vazios e muito poucos enchem. Até dando o caso caricato, por exemplo, quando os clubes grandes se deslocam a algum dos clubes, cedem os 2.000 ou os 3.000 bilhetes que são obrigados pela Liga Portuguesa, deixando grande parte do estádio vazio, quando poderiam ceder até mais bilhetes e fazer um encaixe financeiro por bilhética, mas isso tem muito a ver também com a política do próprio, de cada clube. É bom recordar que os clubes também, enquanto entidades de interesse público, já têm algumas isenções, nomeadamente no que diz respeito ao IMI. Agora, eu acho muito mais importante discutir o desporto em sentido lato. Estamos no ano em que houve Jogos Olímpicos e ouvimos grande parte dos nossos atletas a queixarem-se da falta de apoios. E, portanto, eu acho muito mais importante os apoios serem canalizados para as modalidades amadoras, para as modalidades que efetivamente necessitam de apoio e o ciclismo e as medalhas olímpicas que o Yuri trouxe para Portugal tem muito a ver com o investimento público, porque julgo que na Anadia existe uma instalação para que possa treinar e trabalhar para depois poder competir. Acho muito mais importante discutir as outras modalidades do que o foi futebol. vista como uma excentricidade. Porque eu acho que o futebol já é, por si, primeiro já é modalidade com maior número de telespectadores, com maior número de pessoas nos estádios, com maior número de patrocinadores, com maior número de verbas envolvidas, e não me parece que seja por aí que o futebol português poderá fazer a diferença e crescer. Acho que tem que crescer enquanto marca, como dizíamos na primeira parte. Acho muito mais importante um tema que o Luís trouxe aqui, a aposta no desporto escolar. Muitas vezes um aluno é prejudicado por querer participar no desporto escolar porque não tem a dispensa de aulas ou porque tem testes no próprio dia e não pode ir competir. E isso sim, acho que vale a pena o próprio Ministério, a Secretaria de Estado do Desporto e o Ministério da Educação sentarem-se à mesa e pensarem no que é que querem fazer do desporto escolar e se querem investir ou não na prática do desporto escolar. Tremenda importância que tem, não é? Que tem uma importância vital. E onde os clubes também podem ter um papel importante. E os clubes têm um papel muito importante. Depois, levantar aqui outras questões. Provavelmente premiar quem tem desporto de formação, seja em que modalidade for, e desporto no feminino. Sim. E isso parece-me que é muito mais relevante do que discutirmos aqui uma eventual isenção fiscal para o futebol, quando já é a modalidade com maior número de receitas e que movimenta, como dissemos no início, cerca de 900 milhões de euros em termos de transações. Luís, e de facto precisamos aqui ter uma visão mais global em relação ao desporto, aquilo que tu estavas a dizer há pouco,
Não, basta ver uma relativamente coisa. àquilo que é o desporto escolar, o desporto de formação? Desporto escolar e não tanto de formação. Repara, as modalidades nos clubes grandes, eu acho que foi polémico um dos números que saiu no relatório contas do Benfica, 32 milhões em formação, em modalidades. E, os clubes grandes vão chegar a um momento em que estão ensanduichados entre aquilo que são os valores do futebol profissional com que estão a financiar as modalidades. E tirando o futebol feminino, que está a tornar-se um negócio, está a criar negócio, porque o futebol consegue criar negócio, todas as outras não têm tração, não têm essa tração. Portanto, há que repensar um bocadinho isto e se calhar aquilo que o Jorge estava a dizer eu concordo, porque acho que nós não temos os clubes que deviam assumir um papel junto das escolas, de ser um apoio. Os miúdos saem da escola e vão para o seu pavilhão, ter um treino de basquete, seja futsal, seja o que for, e o parceiro desportivo é o Sporting, ou é o Benfica, ou o Porto, seja quem for, e que os clubes, se calhar, tenham um papel, junto com o Estado, para criar um programa olímpico que funcione. E, portanto, eu não sei se isto será tanto o papel para os clubes grandes, mas os clubes que são mais enraizados na sociedade e que têm uma identificação com as cidades, etc., podem ajudar muito e serem beneficiados também por isso. Eu julgo que é melhor para o Estado, se calhar, concentrar-se nesta forma. Eu acho que o futebol tem dinheiro. O futebol precisa de concentrar-se em Portugal em construir uma estratégia para o seu negócio e não tanto estar preocupado, salvaguardando, obviamente, as devidas importâncias dos números que estão aqui, mas acho que não é a questão fiscal que vai resolver o futebol português. Não vamos passar a ter a Premier League em Portugal porque vamos ter melhores condições fiscais. Essa é que é a realidade. E todos os portugueses que estão em casa, que pagam bilhetes, não vão gostar. Porque, infelizmente, vivemos num país onde já se paga muitos impostos e, portanto, vão ver sempre isto como um carácter de exceção eu pessoalmente não concordo muito. Estamos a 4 minutos do final desta segunda parte do Jogo Económico. Eu pergunto-vos, Jorge, do lado daqueles que são os protagonistas do futebol, ainda há algum trabalho a fazer, sobretudo ao nível do dirigismo, que é para conseguirmos então criar a tal marca que falávamos na primeira parte e que Pedro Proença diz que é tão importante que o futebol português tenha essa chancela para se tornar vendável. Sim, mas apesar de tudo, eu acho que o ambiente bélico que nos habituámos no início deste século e nos anos 90 e nos anos 80 parece-me que nesse aspecto até temos feito, o futebol português está melhor hoje e com melhor ambiente do que noutras alturas. Trazer aqui uma nota, porque o Luís também referiu isso, já há casos, por exemplo, eu julgo que já no Sporting Clube de Portugal, o futsal e o futebol feminino estão dentro da SAD. E, portanto, já não são propriamente modalidades amadoras. Mas futsal não sabia. Sim, mas trazer também aqui um outro dado para reflexão, e como disse, este ano realizaram-se Jogos Olímpicos, o que seria o projeto olímpico se não houvesse projeto olímpico dentro de clubes como o Sporting, o Benfica ou até o Futebol Clube do Porto. E os apoios que estes clubes dão aos atletas, se não fossem esses apoios, conseguiriam os atletas estar nos Jogos Olímpicos, ser profissionais. E isso é que é uma questão que me parece relevante. De resto, como dizia o Luís, obviamente que Portugal continua a ser um dos países com maior carga e com maior esforço fiscal, e eu acho que a médio e longo prazo, a nível europeu, provavelmente vamos caminhar para uma uniformização fiscal, mas, na realidade, não me parece que fosse percepcionado pela população, pelas pessoas, pelos portugueses, fosse percepcionado com bons olhos um regime de exceção qualquer para o futebol, para uma atividade que já tem saúde financeira suficiente. E a indústria terá que fazer o seu caminho, não é, Luís, para fecharmos? Sim, a indústria tem que fazer o seu caminho e afirmar-se como todas as outras. Sabemos obviamente que é difícil, é um mercado, o campeonato é curto, temos 10 milhões de habitantes, os outros têm 70, e portanto temos que nos globalizar mais, a marca, seja de que forma for, mas a parte fiscal não é, eu continuo nisto, a parte fiscal não é o maior problema do futebol português. O maior problema do futebol português é ter um posicionamento que permita aproximar-se das outras ligas. É isso. Muito bem, e está terminada esta espécie de reunião de concertação social e estamos na altura dela. Outubro é tempo de reuniões e de negociações. Passamos assim para a terceira parte do Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores.